jornalista Don Lemon foi preso lá nos Estados Unidos. Don Lemon, para quem não sabe, ele era o William Bonner lá da CNN americana, era o cara principal âncora da CNN americana. Até bem pouco tempo atrás ele pediu demissão, saiu da televisão e agora se tornou um jornalista independente. E parece que ele participou de um protesto dentro de uma igreja lá em Minneapolis e por isso ele teria sido preso. Vamos entender essa história aqui, porque tem um conflito de direitos nessa história aqui, tá? De um lado, né, a polícia alega que prendeu o Don Lemon e outros 3 jornalistas, foram no total 4 jornalistas que foram presos aqui, ó. Trahan Jim Crews, Georgia Forte, Jamel Lindell e Don Lemon. Esses todos aqui eu não conheço, tá? São outros jornalistas independentes, mas o Don Lemon é muito conhecido lá, era o William Bonner deles lá na televisão americana, um cara muito famoso. Ele saiu da CNN já ano passado, mas de qualquer forma continua sendo uma pessoa muito conhecida. Aliás, aqui no Brasil também, né? O William Bonner também saiu da Rede Globo, mas continua sendo conhecido, todo mundo sabe quem é o William Bonner, né? E aí, ou seja, de um lado o pessoal está acusando esse pessoal de ter interrompido a missa, era uma missa, na verdade, um culto, né, no domingo, acho que a igreja é protestante no caso, interromperam o culto lá no domingo e então estariam atentando contra a liberdade religiosa. Por outro lado, os jornalistas alegam que estão sendo agredidos a liberdade de expressão, né, porque eles estariam lá para, né, fazer um protesto e coisa e tal, isso é liberdade de expressão. Vamos entender esse caso aqui, porque eu confesso para vocês que eu não sei a solução disso em termos de lei americana, tá? É um conflito. Você tem 2 direitos aí que são muito importantes, o direito à religião e o direito à liberdade de expressão. Eu consigo responder o que está certo do ponto de vista da ética libertária, porque a igreja é uma propriedade privada e se as pessoas entraram na igreja sem convite para entrar lá, elas estão invadindo a propriedade privada e, portanto, os manifestantes estão errados, né? Mas aí eu não sei nesse caso aqui exatamente como é que a lei americana vai responder isso daqui. De qualquer forma, é um caso que está dando muito o que falar lá. Imagina, se prenderem o William Bonner aqui no Brasil, se não ia dar o que falar, né? Eu sou Peter Turguinev, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Amélia, que era waifu Ancap de verdade, Curupan e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esse daqui é o Don Lemon. Como eu falei, é muito conhecido lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente não conhece muito ele, mas lá nos Estados Unidos ele é muito conhecido, é o principal apresentador lá da CNN, era o âncora da CNN até ano passado. E hoje foi anunciado, até a Casa Branca fez aqui uma coisa aqui, olha só. Quando a vida te dá limões, né, o Don Lemon foi preso. Aí tá aqui, ficou uma piadinha meio infame essa daqui, né? E aí tá, a briga é essa daqui, ó. 2 jornalistas independentes, na verdade a gente sabe agora que foram 4 jornalistas independentes, foram presos em conexão com manifestações na igreja de São Paulo, em Minnesota, né? Os advogados da primeira emenda e organizações de direitos civis condenam as prisões, alegando que ele está limitando a liberdade de expressão, ou seja, a imprensa não conseguiu cobrir o caso lá, né? Por outro lado, a Procuradora-Geral da República lá, a Pam Bondi, disse que essas pessoas foram presas porque faziam parte de um ataque coordenado à igreja e que estariam, portanto, violando a liberdade religiosa lá nos Estados Unidos, que é muito importante também lá nos Estados Unidos. Vocês sabem, os Estados Unidos foi fundado, né? As pessoas que foram para os Estados Unidos eram principalmente ingleses, que na época eram perseguidos lá na Inglaterra. A Inglaterra tem uma briga, tinha naquela época, né? Hoje em dia não tem mais, mas naquela época tinha uma briga religiosa muito grande entre católicos e protestantes, e dentro dos protestantes você tinha várias denominações ali, que uma não se dava bem com a outra, e daí havia uma briga muito grande nesse pessoal, e daí havia perseguição. Então, tipo, quem era o rei da época, qual era a denominação evangélica que ele seguia, quem não fosse aquela denominação estava ferrado, que ele prendia e explorava e não sei o que lá. Então o pessoal fugiu para os Estados Unidos. Os Estados Unidos surgiu com uma ideia de liberdade religiosa que naquela época era uma coisa revolucionária. Hoje em dia a maior parte dos países prega a liberdade religiosa, aqui no Brasil também. Você tem o direito de ter o culto que você preferir, qualquer que seja.
Lá nos Estados Unidos isso é uma coisa muito importante, esse direito de liberdade religiosa é muito forte. E por óbvio você não pode interromper uma missa, um culto ou qualquer manifestação religiosa de outra pessoa, porque isso seria de fato uma agressão ao direito à liberdade religiosa da pessoa, né? Então, o que aconteceu? Né? O cara foi preso hoje e ele foi indiciado por um grande júri, tá? Ou seja, não foi uma decisão da Pambonde. Como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Para o cara ser indiciado, para começar a investigação em cima do cara, ele tem que passar por um júri. Lá nos Estados Unidos tudo é júri. Tudo o pessoal apresenta as provas e um júri decide. O juiz ele só faz a parte técnica da coisa, né? Então ele teria violado direitos constitucionais e o ato face que proíbe o uso de força ou ameaças para interferir com alguém expressando os seus direitos de praticar religião, né? Então, ou seja, são esses dois crimes, direitos constitucionais, o direito à liberdade religiosa e o uso de força ou ameaças para interferir com alguém que está expressando a sua religião. Essas são as acusações contra o Don Lemon, né? Evidentemente ele não está na cadeia, lá nos Estados Unidos isso certamente vai ser dado uma fiança para ele, né? Vai ter o bond lá, ele vai ter que pagar a fiança e vai ficar em casa, vai responder o processo em casa, isso é típico lá deles lá. Então, essa é a acusação. Mas, de outro lado, o pessoal está reclamando que estariam agredindo a liberdade de expressão do pessoal. Então, o que aconteceu de fato, tá? Primeira coisa, está havendo ainda muitos protestos lá em Minnesota contra a operação do Trump, lá do ICE, lá em Minnesota. Tá? Aqui tem algumas imagens aqui da manifestação por lá, milhares de pessoas reclamando. Isso aqui é direito, as pessoas têm o direito de reclamar, de não gostar do ICE ou de gostar do ICE, isso daí as pessoas têm o direito de protestar, né? As coisas que são mais violentas, que é, por exemplo, alguns grupos que têm tentado impedir o trabalho do ICE, aí já é um outro patamar de problema. Protestar contra o ICE é direito de qualquer pessoa protestar contra o ICE. Agora, você tentar impedir o trabalho do ICE, aí é outra história. A gente já falou sobre isso no caso lá, duas pessoas já que foram mortas, né? Tem umas mentiras aqui também que estão rolando lá, tá? Esse caso desse menininho aqui, né? O pessoal da esquerda tá falando muito, não, que o ICE prendeu um garotinho de 5 anos. Ai, olha que absurdo, ele foi preso pelo ICE. Não, isso não é a verdade, tá, gente? O que aconteceu aqui foi que o ICE foi atrás do pai dele, ele estava com o pai dele, para fugir do ICE, meteu o pé e saiu correndo. O garotinho é cidadão americano. Só que o que o ICE vai fazer? Vai deixar um garoto de 5 anos de idade no meio da rua, num frio desse, uma nevasca que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Aí o que o pessoal do ICE fez? Levou para a delegacia deles lá e chamou o serviço de assistência social para cuidar do garoto, enquanto o pai dele está desaparecido, não se sabe onde é que está o pai dele. Então essa é a situação. O ICE não prendeu um garoto de 5 anos. Tá? Aliás, porque o garoto de 5 anos é cidadão americano. O garoto não será preso em hipótese alguma. O pai talvez seja preso. E vamos combinar, né? Meio sacanagem do pai abandonar a criança no meio da rua e sair correndo. Bom, enfim, mas aí é outra história, né? Porque também vai saber, né? O que o cara vai fazer se ele for pego pelo ICE, vai ser deportado, como é que ele vai cuidar do filho também, né? Enfim, protestos, tá tendo um monte lá. Eu já fiz uns vídeos aqui mostrando que as manifestações contra o ICE vão muito além de protestos. Tem mesmo um grupo que é financiado, inclusive pelo governo lá de Minnesota, pelo governo de Minneapolis, né? Tem figuras do governo de Minneapolis dando dinheiro e ajudando na organização de ações contra o ICE. E aí você já entra numa seara que talvez não seja uma seara legal. Eu não sou especialista em lei americana para dizer quem está certo e quem está errado. Eu só digo para vocês o seguinte, mesmo que seja errado o que o pessoal está fazendo, matar as pessoas é rigoroso demais, não me parece razoável, né? A morte das duas pessoas que teve lá, tanto a moça que estava no carro, tanto o outro rapaz lá que estava com uma arma e que acabou sendo morto, eles estão errados? Estão errados. Estão errados. Não estou dizendo que estão certos, estão errados. Estão muito errados. São esquerdistas de merda. Mas matar as pessoas não é assim. Isso claramente mostra para mim um despreparo do ICE nesse tipo de situação, né? Bom, mas aí o que está acontecendo? No meio desses protestos, lá no dia 20 de janeiro, portanto já alguns dias atrás, teve esse protesto aqui na Igreja de São Paulo. A Igreja de São Paulo é uma igreja protestante, pelo que eu entendi aqui, eu não sei. Eu tinha impressão, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu tinha impressão que os protestantes não gostavam muito de São Paulo, né? Então, uma igreja de São Paulo protestante. Mas beleza, eu realmente não entendo desse assunto, né? Porque São Paulo foi quem criou o Vaticano, né? Quem criou a Igreja Católica, né?
junto com São Pedro, né? Bom, enfim, dúzias de pessoas entraram na igreja de São Paulo na manhã de domingo passado, interrompendo o serviço da missa e levando a confrontações tensas, né? Vídeos postados por criadores de conteúdo mostravam o pessoal gritando "Ice out, Ice out, Ice out", pedindo David Easterwood out. David Easterwood seria um pastor dessa igreja. Então é protestante mesmo, é um pastor da igreja, então é protestante. O tal do David Easterwood seria o mesmo que é chamado também um oficial de alto nível do ICE. Então, ou seja, o cara que é um pastor, isso é muito comum nos Estados Unidos, tá? O pastor lá não costuma não ser só pastor, ter também um outro emprego. E ele trabalha no ICE, aparentemente, e é pastor nessa igreja. Só que ele não estava lá, ele não estava nesse dia. Então os manifestantes entraram, fizeram uma algazarra danada na igreja, interromperam a missa das pessoas, protestando contra esse David Easterwood, só que ele não estava lá, né? E nesse meio tempo entraram o Don Lemon e outras pessoas, esses outros jornalistas todos aqui, né? O Jim Crews, Georgia Forte, Jamel Lindell e o Don Lemon. Essas 4 pessoas aqui, que seriam jornalistas, foram quem entraram lá gravando a coisa toda, gravando a operação toda, né? E aí, ou seja, aí que está o grande dilema, né? Isso daqui foi uma agressão à prática religiosa? Quem protestou estava agredindo a prática religiosa? Estava. Agora, os jornalistas dizem que eles estavam apenas documentando o protesto. Eles entraram para documentar o protesto. É uma notícia, está acontecendo a notícia na minha frente, eu entrei lá para gravar o que o pessoal está fazendo. Então, eu sinceramente não sei. De novo, em termos de lei americana, eu não vou saber quem está certo e quem está errado nisso daqui. Me parece que eu acho que está havendo um exagero na prisão do Don Lemon, sim. Por quê? Porque se ele estava só como repórter, só gravando a coisa, não participando do protesto, né? Então ele estava como jornalista, ele não é imprensa, ele estava gravando a notícia, é liberdade de expressão. Agora, eu não sei, pode ser que ele estivesse realmente participando dos protestos também, além de gravar a coisa. E aí, nesse caso, né, faria sentido na lei americana ele ser preso por isso, né? Talvez tenha sido isso, porque, como eu falei para vocês, a decisão foi de um grande júri, tá? Ou seja, outras pessoas, foi mostrado para o grande júri as imagens e o júri chegou à conclusão de que ele realmente estava fazendo protesto lá, estava ferindo a liberdade religiosa do pessoal, né? Então, essa é a situação. O cara não vai ficar preso, como eu falei, vai pagar fiança, vai sair, coisa e tal, vai ter que responder o processo, e está gerando toda essa comoção lá nos Estados Unidos. Liberdade de expressão. Pô, o Trump não falava que era a favor da liberdade de expressão, mas agora quando o cara vai lá gravar e coisa e tal... E aí, de novo, se for liberdade de expressão, eu concordo, tá errado, mas se o cara estava protestando, não é só liberdade de expressão, ele dentro da igreja, né, estava interrompendo a missa, estava atacando a liberdade religiosa das pessoas. Eu posso dizer para vocês o seguinte, do ponto de vista libertário, os manifestantes estavam errados, porque a igreja é propriedade privada da igreja, então você só pode entrar lá sob convite da igreja. Se você não for bem-vindo lá, você não pode fazer qualquer coisa que seja. Liberdade de expressão existe, mas você não tem o direito de entrar na casa da outra pessoa para protestar o que quer que seja na casa da outra pessoa. Igrejas, pelo menos na ética libertária, não são lugares públicos, são uma propriedade privada, né? Então, do ponto de vista libertário, o jornalista tá errado, tem que ser preso mesmo. Na lei americana, eu não sei, eu tendo a achar que pode ter havido um exagero aí na prisão do cara. Certamente vai haver muita crítica ao Trump por conta da prisão do cara, mas eu não sei dizer quem é que tá certo, quem é que tá errado nessa história aqui, né? Não, o cara é um babaca? O cara é um babaca, é um esquerdista de merda, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, é babaca o suficiente para merecer ser preso? Não vale a pena, tem que ver se realmente ele fez alguma coisa errada ali nessa situação, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.